lá. Então hoje a gente vai falar sobre flip-flop, mas antes deixa eu rapidinho aqui, ó, só dar uma pincelada aqui em circuitos combinacionais, tá? Aqui, página 179, página do documento, eita, bem 179. Eita, foi lá pra... Aqui foi pro fim. 100... Isso aqui, mesmo. 179. Ah, porque ele vai de 2 em 2. Aqui. Aqui já é a parte 2. Vamos... Aqui é a parte 1. Pronto. Circuitos combinacionais. A gente falou, tá? Basicamente aqui, estão lembrados que eu falei de situação, tabela da verdade, expressão simplificada e circuito lógico, tá? Então, olha, ó. É muito importante vocês saírem dessa disciplina tendo essa base, tá? Muito importante. Esse entendimento que a ideia é sair de uma situação, extrair a tabela da verdade, extrair a expressão simplificada, circuito lógico e posteriormente circuito eletrônico, tá? Então nesses circuitos combinacionais, aí você pode ter circuitos com 2 variáveis, né? Circuitos mais simples. Você pode ter circuitos com 3 variáveis e aí você pode ter várias saídas, tá? Boa noite. Aí você pode ter várias saídas. E aí você precisa listar, ó, cada caso aqui, cada situação, tá? Tem circuitos mais complexos também, circuitos com 4 variáveis. E aqui você precisa fazer a tabela da verdade maior. À medida que você vai aumentando a quantidade de variáveis, a tabela da verdade ela vai ficando mais complexa, tá? Então, e aí consequentemente o mapa de Veitch-Carnot ele também vai ficando com análise, né, que a gente falou, né, análise do par, da quadra, da oitava, e aí para você chegar na simplificação. Eu preciso trabalhar com a tabela da verdade. Então, olha, você precisa primeiro, né, que a gente falou, precisa primeiro partir de um problema, né, de uma situação aqui, ó. E aí você precisa ter a tabela da verdade, porque a tabela da verdade como seu nome diz, se você não tiver premissas, você não tem nem como começar o projeto. Você tem que ter as premissas. O que, por exemplo, quando é que a bomba tem que ligar, quando é que a bomba tem que desligar, quando é que a válvula tem que abrir, quando é que a válvula tem que fechar. Quem vai definir isso é a tabela da verdade, entendeu? Exatamente. É mais ou menos o que o usuário quer. E aí você vai definir, ali a tabela da verdade, ela precisa se conversar entre todas as variáveis, né? As variáveis de entrada precisam conversar entre si e precisa se correlacionar com a saída. E aí, dependendo da situação, você vai ter... Eu posso fazer ligação lá e ligar e desligar a bomba na hora que eu quiser, através do circuito e de um controle remoto. Mas aí já é automação, né? É porque aqui a gente está falando só de digital. Não, na área digital, uma plaquinha, vou montar uma placa que ela vai dar o acionamento lá da... Então, mas aí já é automação. Você tem que ter alguém que tenha o controle. O controle de sinal. Oi? Ele não é um controle de interligado, ele é um controle de sinal. Então, mas alguém vai estar dando controle lá. Então. Mas eu também posso fazer ele automático sem precisar do controle, né? Então é isso. Exatamente. Pode ser também. Bota um tempo de partida, um tempo de... Isso. Aí tudo que vai definir é outro digital. Aí a gente
até falou desse exemplo aí da caixa d'água, mas aí a gente parou naquela questão, se a caixa d'água está enchendo ou se a caixa d'água está esvaziando. E aí a gente falou até da necessidade de flip-flops, né, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente tem aqueles controles de nível, né? Sensor de nível, Isso. de água, de subida e descida. Uhum. Aí eu posso trabalhar com ele, pronto, nessa área que o senhor falou aí da caixa d'água. Para ela chegar no limite do sensor, ele vai acionar. Aí a bomba para. Ela pode ter um tempo de descida de água vamos dizer, a caixa é grande de 1 metro. Aí lá embaixo o sensor de 1 metro ele já vai acionar para ela encher de novo. Isso com relação ao tanque lá embaixo, né? Isso. A gente abordou esse circuito na aula passada, sendo que a gente utilizou só a análise dos circuitos básicos que nós estudamos. Mas é importante a aplicação do circuito que eu vou falar daqui a pouco, do flip-flop, para saber quando está subindo e descendo. No início, a gente ia fazer com coisa de sensores, em termos de nível, né? Que a gente estava falando com relação a esse período agora de chuva. Aí que o próprio Estado, a Prefeitura tivesse um controle de nível. Isso. Um sensor que viesse com essas áreas de risco. Aí ele viesse acionar para a defesa, né? Aquela defesa que vai lá dar assistência. Fosse acionada antes da situação. Antes da situação ocorrer. Pode ser também. Aí a gente estava tentando fazer isso aí. Mas ficou parado porque parou também Isso aí se usa muito com a internet das coisas, né? Mas é a parte mais de automação, a parte de IoT. Aí você faz a leitura e envia esse dado para a nuvem, entendeu? Mas tem também, né? Que a gente botou até um chip maior e que tem fazendo todos os processos de abre, fecha. É porque assim, tudo, quando se fala de automação, tudo tem eletrônica. A origem de tudo aqui é a elétrica, né? Começa com a eletricidade, aí tem a eletrônica digital, então está tudo correlacionado. Mas à medida que você vai abstraindo mais, vamos dizer assim, por exemplo, quando a gente trabalha com Arduino, a gente está abstraindo a eletrônica digital, que a gente está trabalhando com programação. E aí quem faz todo o processo de programação digital de todos os circuitos lógicos que tem, por exemplo, numa placa dessa aqui, ó, de Arduino, é o compilador, né? Então a gente não está nem enxergando a eletrônica digital acontecer, mas ela está acontecendo, entendeu? Aí que é o caso que ele está falando. Sendo que aqui a gente está no nível dos bits, né? 0, 1, né? Mas quando a gente vai para isso aqui, ó, isso aqui tem tem centenas de milhares, né? Dependendo da placa, de circuitos lógicos, né? Dessas portas lógicas aqui, ó, né? O que faz você mandar uma programação e ele rodar é porque tem centenas disso aqui, entendeu? Então se resume tudo a eletrônica digital. Então aí, no caso aí, como eu trabalho na área, mas não conheço, sabe, quer dizer, esmiuçando o projeto aí, né? Conheci por dentro tudo aquilo que eu trabalhava por fora sem entender que às vezes o projeto você não precisa necessariamente conhecer exatamente, né, a nível da eletrônica digital tudo que está acontecendo aqui. Mas dependendo do caso, se você for projetar, às vezes você reduz o custo, às vezes esse aí custa centavos, né? Às vezes você resolve um problema, que a gente falou, uma situação com um simples CI, entendeu? Então é muito importante. Então, exatamente, e a gente fala até questão de custo, né? Então, por exemplo, ó, aí aqui também tem a parte da parte 2, dos circuitos combinacionais, tá? Aí essa parte aqui entra mais a parte de circuitos lógicos que desempenham uma função específica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui código BCD 8421, código SS3. Tem alguns códigos aqui que de certa forma eles se comportam da mesma forma. A tabela da verdade se comporta da mesma forma, tá? Eu não vou me aprofundar nisso porque assim é muita coisa, mas só estou dando uma visão geral na
Oi? Essas páginas aí tá no grupo. Isso, tá no grupo do WhatsApp, esse livro. Isso. Então, assim, dependendo do que a tabela da verdade faz, você tem padrões específicos. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um código muito conhecido, código Gray. Sua principal característica é que de um número a outro apenas um bit varia. Então, se você olhar aqui, ó, 0. Aqui tem 000, 1, 0001, variou quantos bits? 1. Aqui, ó, 2, 0011, variou quantos bits? 1. Não variou, daqui pra cá, variou 1. Tá? Daqui pra cá, variou 1. Esse aqui foi de 1 para 0. Daqui pra cá, esse aqui foi de 0 para 1. Então, ele, ó, apenas um bit varia, tá? Aí aqui tem o mapa de Carnot dele, né, de Vitti-Carnot. E aí, dependendo desses códigos, você tem aqui, ó, codificadores e decodificadores, tá? Tudo isso que vai embasar a parte de flip-flops que a gente vai ver. Aí tem essa parte aqui, ó, código decimal binário. Isso aqui também vai embasar a parte de conversão analógico digital e conversão digital analógico. Então aqui, ó, por exemplo, aqui a gente usa muito aqui conversão analógica digital aqui, ó. Então isso aqui, ó, entradas analógicas, ó, analog ring. Isso aqui é do Arduino, tá? Então aqui dentro, não é? Aqui dentro do microcontrolador tem conversores analógicos digitais, tá? Que funcionam na sua essência com circuitos digitais. Então, essas entradas aqui analógicas, por exemplo, a entrada analógica, o conversor analógico digital do Arduino, ele possui 10 bits. Eu vou falar mais para frente aqui, tá? Isso aqui é muito utilizado, ó. Deixa eu ver se eu tenho esse displayzinho aqui. Ó. Ó, presta atenção. Ó, decodificador para display de 7 segmentos. Ó, esse aqui é um display de 7 segmentos. Ó, um display de 7 segmentos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, o display de 7 segmentos. Por que 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então ele tem 7 segmentos. Cada segmento é um LED. E aí, dependendo dos LEDs que vão estacionados, você pode ter um número. Ele acende a numeração, né? Oi? Ele acende a numeração, né? Que você... Isso. Exatamente. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando você utiliza um decodificador BCD de 7 segmentos, dependendo, você com 4 entradas, veja que interessante, você com 4 entradas controla quantas saídas? 7 saídas. Então veja, com 4 entradas eu controlo 7 saídas. Então na eletrônica digital tem muito disso. Você tem circuitos que por meio dessas combinações aqui, ó, da tabela da verdade, você consegue colocar na saída um valor desejado, tá? Então, ó, justamente aqui, ó, A, F, B. Então se eu acionar, por exemplo, o LED B e C, é o número 1. Se eu acionar o LED, todos os LEDs, com exceção do LED D de dado, vai ser a letra A. Então você consegue formar, né, aqui letras, né, e números aqui, tá? Aí tem esse decodificador, ó, aí tem aqui, ó, os caracteres, tá? Então, por exemplo, se eu quiser acionar o 0, aí eu vou enviar aqui, ó, 000. Aí o código... Oi? No caso, só não aciona do meio, né? Só não aciona do meio, exatamente. Aí pode ser um 0 ou um O, né? Aqui, ó, eu vou enviar tudo 0. E aí o meu decodificador, né? Ó, decodificador, ele sabe que o código 0000 quer dizer o quê? 0. Quando eu enviar 0001, o meu decodificador sabe que é o quê? 1. Se eu enviar 0012, ele vai enviar 2. O que é que ele está fazendo? Tá 0010 aqui, isso. Então o que é que ele está fazendo? O meu decodificador, ele está convertendo da eletrônica digital do número binário para o número decimal.
Então, se você converter aqui de binário para decimal, o código BCD ele segue exatamente isso. Você converte o número de binário para decimal. E aí ele envia os sinais específicos para o LED. Esses LEDs aqui é como se fossem esses LEDs aqui mesmo, ó, tá? Esses LEDs aqui, cada LED aqui é como se fosse esse LED. E no LED eu tenho dois terminais. Quais são o nome dos terminais? Anodo e catodo, né? Então, se eu quiser acionar, eu preciso energizar o anodo com a maior tensão e o catodo com a menor tensão. A diferença tem que dar 0,7 volts. O positivo é a perna maior, né, professor? Isso, que é o anodo. Aqui é a mesma coisa. E aí o que acontece? Eu tenho vários LEDs aqui. Para o LED acender, ele precisa receber esses dois sinais. Se ele receber só o positivo, ele não vai acender. Se ele receber só o gênio dele, não vai acender. Por quê? Porque ele precisa de uma DDP, uma diferença de potencial, para que ele possa conduzir. Então, dependendo da diferença de potencial que ele receba, de forma comum aos 7 LEDs, eu posso chamar ele de anodo comum. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele pode ser catodo comum ou anodo comum. No catodo comum, todos os catodos vão estar ligados no negativo. E eu preciso enviar o positivo para acender cada LED. No anodo comum, todos os anodos vão estar ligados no positivo. E para acionar, eu preciso, né, enviar o GND para cada LED. Tá bom? Isso faz sentido para algumas aplicações. Tá? Passa aí o display de 7 segmentos. Então, os circuitos combinacionais, né, os decodificadores, eles servem para você, com poucas entradas, controlar várias saídas também, né? E a gente vai ver também aí, ó, os registradores, eles servem muito também para isso, né? Registrador, por exemplo, um que eu uso muito, que é o registrador 74HC595. Ele é um contador onde, com 3 entradas, você controla 2 elevado a 3, dá quanto? 2 elevado a 3. Dá 8. Com 3 entradas eu controlo 8 saídas. Então eu posso escolher a saída que eu quero conectar com 3 entradas. Por quê? Dependendo de quê? Da combinação. Se for 000, nenhuma saída está acionada. Se for 001, essa saída é acionada. Se for 012, a outra saída. Então, dependendo da combinação das entradas, você pode acionar uma saída diferente. Tá? Então, eletrônica digital, assim, se perguntasse qual é o principal benefício? Custo. Quem sabe desenvolver eletrônica digital, otimizar, chega nos circuitos bem pequenos. Então, assim, existem vários circuitos que nós vemos no nosso dia a dia, Pode ser simplificado. que eles já são simplificados, por isso que é barato. Então, tem equipamentos que não é que ninguém chegou lá e programou, não, é um simples circuito, um CI, baratinho, pronto. E faz a função que tem que fazer, tá? Não precisou baixar a ideia da Arduino, não precisa fazer nada, não. Então, é muito importante a eletrônica digital a nível de projeto, tá? Esse negócio que eu barriga aqui tem 7 LEDs. Aí tem 10 perninhas aí. Então, para alimentar, ele tem um positivo e um negativo, aí sobrava 8. Cada uma dessas aí seria uma porta de um LED, aí sobrava 1 ainda, né? Mas são 7. Não, na verdade são 8 LEDs, né? Porque aqui tem o decimal. É porque às vezes você quer colocar, identificar, né? Um positivo e negativo e cada uma perninha seria um LED desse aí. Oi? Aqui atrás. Ah, sim. Eu tenho 10, Não é isso? aí tenho 7 segmentos, um de 7 para cada LED, um é para... Esse pontinho faz 8. Aí tem ou o GND ou o VCC, tem que saber aqui qual é o... Tem que saber se ele é anodo ou catodo comum. Aí eu não... Aí tem que ver a codificação dele aqui, ó. Aí eu não sei de qual não. É, referência. Se puxar o datasheet ele também dá pra... Se puxar esse... Dá? Tá. Agora veja, eu falei o quê? Desse display, né? E esse? Esse display aqui. Aí, como é que funciona, professor? Aí, ó, se você vir aqui
Eu fiz um vídeo aqui sobre esse display aqui. Olha quanta coisa você consegue fazer aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Isso tudo com eletrônica digital, tá? Você vem aqui no meu canal. Aí você vem aqui em playlist. Você vem aqui em curso básico de Arduino. Aí eu utilizei o Arduino para controlar ele, tá? Básico de Arduino. Aqui. Seja bem-vindo, pessoal. E aqui, ó, projeto. Ó, eu começo mesmo com a eletrônica digital aqui, ó, contador binário de 8 bits com o registrador de deslocamento, tá ali. Eu posso até na próxima aula eu dou uma revisada nessa aula aqui para vocês verem. Aí depois contador duplo. Veja, com um CI, com um registrador, controlo 8 saídas. Usando 3 entradas, controlo 8 saídas. E se eu colocar 2 registradores? Eu consigo fazer com que cada saída de um... Veja que legal. Cada saída de um registrador seja a entrada do outro. Então eu vou multiplicando as minhas saídas digitais. Tá? Bem legal. Pronto, essa matriz é essa aqui, ó. Matriz de LEDs. É na Alura que você vai se aprofundar em tecnologia e desenvolvimento de software para atacar problemas complexos. E agora eu vou modificar o tempo de multiplexação. Olha o que você consegue fazer. Vou colocar para 10. Veja que você vai ver agora os LEDs piscando de fato, tá? Eu carreguei outro programa aqui. Ó. Olha, os LEDs piscando. E agora eu vou colocar 100 milissegundos. Aqui foi o primeiro vídeo. Deixa eu mostrar outro. Olha, olha. Ó, massa, né? Isso aqui são os efeitos. Então, os letreiros digitais que vocês veem, é tudo baseado aqui na eletrônica digital. Por quê? Porque dependendo da codificação que você coloque, não é? Ele dá a impressão que o negócio tá aqui, isso. O número tá correndo assim, né? Mas não só correndo, mas se vocês prestarem atenção, a roda girando. Ó. Para fazer. Tá. Mas no caso, na verdade, é um LED que apaga e outro que acende, né? Isso. Então você cria um efeito diferente. Então na verdade aqui está criando a roda assim, ó. Além de ter uma rotação, você tem uma rotação assim, ó. Isso tudo é o quê? É os efeitos, o efeito do LED. A roda está girando, ó. E não só girando, mas ela está rotacionando. E aí? Então aqui eu explico toda a parte aqui, ó, de como funciona, né? Cada imagenzinha dessa. E detalhe, não é que você vai programar cada imagem dessa. Você vai fazer uma programação, uma sequência de acionamentos que vai gerar esse efeito, tá? Então a ideia é justamente essa aqui, ó. Ó, por exemplo, ó. Hã? O quê? Isso, aqui, ó. Ó, frame 1, segunda linha. 00111000056. O frame é uma imagem. Essa imagem aqui. Então, para que eu forme essa imagem, eu preciso, por exemplo, enviar esse código aqui. Entendeu? Nessa segunda linha. Porque se você olhar aqui, ó, eu tenho na matriz aí, ó, essa primeira linha, quantos LEDs estão acesos? Na primeira linha aqui, nessa linha de cima. Nenhuma. Na segunda linha, tem quantos LEDs? 3. Na verdade, tecnicamente a gente chama de pixel. Tá? Então cada quadradinho desse é um LED, mas aí vocês vão saber, né, depois quantidade de pixel. Quanto mais pixel eu tiver, melhor a qualidade da imagem. Quanto menos pixel, a imagem ela é mais tosca, né? Então a qualidade dela é menor. Então, por exemplo, quando você vê uma foto de altíssima qualidade, quer dizer que ela tem poucos ou muito pixels. Tem muitos, né?
Isso, exatamente. O tamanho do letreiro não quer dizer que tem muito pixel não, né? Pode ser um letreiro grande, né, com poucos pixels. Pode, porque pode ser uma lâmpada bem grande, né? Pode ser um LED gigante. Mas normalmente aquele letreiro bem grande, ele tem a quantidade bem grande, né, de pixels. Mas em compensação, cada LED não é um LED desse aqui. Assim, uma TV, hoje em dia a turma tem uma TV de 40 polegadas. Aí tem umas que tem uma qualidade melhor que a outra. A turma fala com a quantidade de pixels. É maior. Uma é o mesmo tamanho da TV, mas sim que aquela outra tem uma quantidade Tem mais maior. pixels. Tem mais LEDzinho. E aqueles LEDzinhos são os pixels RGB. Por quê? Porque aí você consegue controlar. Por exemplo, um LED, se eu pegar esse LED aqui azul, ele só tem uma cor, azul. Mas o LED RGB, através da intensidade que você coloca em cada LED, né? Porque na verdade o LED RGB são 3 LEDs juntos. O R, o Red, vermelho. G, o green, verde. E o B, blue e azul. Dependendo da intensidade que você coloca, a mistura, você pode criar, né, milhares de cores. Tá? Vocês já ouviram falar do disco de Newton? Antigo. Quem já ouviu falar do disco de Newton? Nunca ouviu falar não. Isso na primeira série, primeira coisa que a professora fez foi mostrar o disco de Newton pra gente. É um disco colorido, onde você girar ele fica branco. Tá? Então... Então o disco de Newton é esse aqui, ó. Se você girar, ele fica branco. Por quê? Porque ele dá o efeito da mistura das cores e você está enxergando branco, né? A eletrônica digital também se baseia na frequência da nossa visão. Então, por exemplo, quando você olha o letreiro digital, quando você olha isso aqui, ó, isso aqui se mexer, isso aqui se rotacionar, na verdade é a gente que está enxergando rotacionar, mas na verdade não está rotacionando. Por quê? Porque isso é a ilusão de óptica. E, por exemplo, a frequência da nossa visão, eu acho que são 20, eu acho que nós conseguimos ver 24 frames por segundo. Então, se dentro de um segundo tiver mais do que 24, eu não consigo perceber. A gente não consegue perceber. Então, se tiver uma imagem que ela está piscando em uma velocidade de 100 vezes por segundo, eu já não consigo perceber. Quer ver? Além de não conseguir perceber, ainda pode gerar o efeito contrário. Então eu acredito que vocês já devam ter visto em altas velocidades o pneu do carro parece que está rodando o quê? Ao contrário, né? É ou não é? Mas está rodando ao contrário? Não. Não é? Mas ele está indo para frente. Como é que ele está indo para frente e o pneu está rodando ao contrário? O pneu está rodando num RPM tão grande que ele já está dando tantas voltas por segundo. Quando a gente vê, ele já deu outra volta e já está na outra volta, mas na posição anterior. Que a gente não consegue acompanhar. Tá? Então a eletrônica de... Oi? É o quê? Então não lembro não, que 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64. 64. O quê? Não, cada LED é... Não, cada LED ele é independente. Você pode acionar... Os LEDs são independentes aqui. A única coisa que é dependente é a ligação do catodo. É catodo comum ou não do comum. Tem que saber, entendeu? É o LED RGB, que eu estava falando. Ele tem 3 LEDs dentro de um só. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Parece que ele tá só aceso. Só fica aceso lá. Mas ele tá piscando direto. Não. Não, eu não tô com ele aqui não. Mas
Mas um LED RGB, ele na verdade é um LEDzinho, onde dentro dele tem 3 LEDs. Um LED, eu tava falando agora há pouco, um LED vermelho, um LED verde e outro LED azul. Aí, Só se você for ligando Não. as Consegue ver? não, consegue ver a diferença dentro dele lá, consegue ver. E aí cada terminal desse é o terminal, né, é o catodo de cada LED. Não, é o anodo de cada LED. Não é LED RGB. Não, na verdade tem que ver se é anodo comum ou LED... Hã? Ele é um catode de 3 anodos, né? Não, deixa eu corrigir. Você precisa saber se o LED RGB é do tipo anodo comum ou catodo comum. Ou seja, o esquemático de ligação entre os 3 LEDs precisa saber se todos os anodos estão conectados ou todos os... Tá todos conectados. No caso vai ser um catodo e 3 anodos com um LED só. Isso, de qualquer forma vai ser. 3 anodos e 3 catodos. O que eu estou falando é o seguinte, eu não tenho 4 terminais, como é que... Eu entendi, eu tô falando Um deles é comum a todos os 3 LEDs. Eu digo assim, mas o LEDzinho, ele vai ter quantas pernas? 4 pernas, né? Ou não? O LED RGB vai ter 4 pernas. Isso. Onde uma perna é comum a todos. Aí precisa saber se esse comum está conectado nos anodos ou nos catodos. Aí ele vai ser identificado como anodo comum ou catodo comum. Eu trabalho Entendeu? com LED com 3 pernas. Hum. Também pode ser anodo também, pode ser RGB também, com 3 pernas. Se- Eu encontro muito dele nessas TVs Aí tem que ver a referência, né? Eu encontro muito dele nessas TVs digitais. Pronto, normalmente é RGB. Normalmente é RGB. Normalmente é RGB. Quando tem assim. E assim, aí tem outros circuitos, tá? Que aí... Aqui é o mundo elétrico digital. Mas eu queria passar... Aqui... Do painel, qual a diferença dele para esse? Qual a diferença dele? Não, então o princípio é o mesmo. É o mesmo. Sendo sendo que é o que eu estou falando. Numa televisão, se você tiver uma televisão de altíssima qualidade, você vai ter mais pixel. Cada pixel é um LED, é um conjunto de LED RGB, tá? Aí tem que ver, dependendo da tecnologia. Aí tem um pixel que tem 3 LEDs RGB, aí consegue formar mais cores ainda. Eu peguei uma dessas novas lançamentos agora, não é? Aí como ela quebrou o display, aí ela me repassou. Aí eu fui curioso, fui abrir para ver. Os LEDs é menores, agora com a potência maior de tensão. Entender. Aí eu fiquei interessado e observando, né, os detalhes que ela tem, se eu falando de LED, não foi no lugar. Agora já encontrei o painel que tem muitos LEDs. Aí como o senhor disse, né, quanto mais LED, quanto mais pixels, Quanto mais pixel, mais iluminação, mais isso. capacidade de imagem, né? Então, ó, veja que interessante aqui, ó. Só mostrando aqui o exercício, ó. Existe aplicação aqui, ó, por CD Player, ó. Ele colocou aqui, ó, cada caractere desse aqui é um display de 7 segmentos. É um desse aqui, ó. É um desse aqui. Oi? Ele consegue fazer tanto letra e número, né? Aqueles informativos do ônibus. Do ônibus. Esse ou daquele lá grande? O trilho do ônibus, parecia... tal. Não, ali deve ser Um desse maior. deve ser um desse maior, mas é claro, do tamanho lá do painel do ônibus. E ali você deve ter um pequeno teclado lá atrás, onde o motorista ele coloca, né, o nome do ônibus. E aí deve ter um decodificador para passar essa informação para cá, entendeu? Beleza? Então essa parte é a parte de circuitos combinacionais. Tem alguma dúvida? A gente vai falar um pouco sobre flip-flop.